Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Lucas, Evangelho de Lucas. Esse mês nós estamos estudando sobre oração e é claro que não vai dar para explorar tudo, amém, queridos? Porque até mesmo, por exemplo, na quinta-feira passada, eu comecei a ministrar e eu tinha muita coisa para ministrar e eu fiquei apenas nos primeiros pontos, amém? Mas eu sei que nós temos algo grandioso, existe uma mensagem e eu sei que nós podemos e devemos estar recebendo do Senhor, amém? Então Lucas capítulo 18 é o texto base que nós estamos estudando. Vamos ler a partir do versículo 1. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Então ele conclui essa parábola fazendo uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Então, como eu havia falado, parece um tanto quanto uma pergunta sem sentido, não é? Porque Jesus diz: quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Parece uma pergunta sem propósito, sem sentido. Por quê? Porque quando Jesus vier, quem ele vai buscar na terra? Qual é o propósito de Jesus vir? Ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva. E quem é a sua noiva? A sua noiva é composta daqueles que creem nele, aqueles que o receberam. O Evangelho de João diz que a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, Jesus disse: todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus vem buscar aqueles que creem. Então ele pergunta: vai encontrar fé na terra? Parece uma pergunta que não faz sentido. É claro que ele vem buscar aqueles que creem. Então, lógico que ele vai encontrar fé na terra. Mas essa pergunta não é sem sentido, não é à toa, não é por acaso. Quando ele faz essa pergunta, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Ele faz essa pergunta ligada a um contexto. E esse contexto, ele está contando uma parábola de uma mulher, uma viúva que vinha diante de um juiz. Então o sentido dessa palavra é dizer assim: quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? O sentido é: quando o Filho do Homem vier, vai encontrar pessoas na terra que tenham a mesma atitude desta viúva? Ele vai encontrar pessoas que, como esta viúva, entendem o ministério da oração e executam. Porque, queridos, oração é mais do que você pronunciar algumas palavras diante do Senhor. A Bíblia diz que na igreja de Jerusalém, ela cresceu. E ela cresceu de tal maneira que houve a necessidade de levantar os diáconos. Por quê? Porque agora estava sobrecarregando os apóstolos, porque eles estavam tendo que dar atenção à distribuição diária de alimento. Ele diz: quanto a nós, ele separou os diáconos e diz: coloque esses homens nesse serviço. Quanto a nós, os apóstolos dizendo isso, nos consagraremos à oração e à palavra, ao ministério da oração e à palavra. Então, oração é um estilo de vida que nós precisamos ter. Então, Jesus ele conta uma parábola. Nessa parábola ele fala de uma viúva que via diante de um juiz. E na primeira quinta-feira nós falamos sobre propósito.
Amém? Porque o objetivo que Deus colocou no meu coração de falar sobre oração não é falar dos tipos de oração. Oração da fé, oração de intercessão, oração isso. Não era sobre isso. Mas falar do conceito de oração. O que envolve oração. Então no primeiro dia nós falamos sobre propósito, sobre causa. Essa mulher ela vinha diante do juiz dizendo, julga a minha causa. Ela tinha uma causa, ela defendia alguma coisa. Então, no primeiro quinta-feira, eu não estou só relembrando, não vou poder falar tudo. Então, ela tinha uma causa, ela tinha um propósito, ela tinha algo pelo qual ela vinha diante do juiz. Ela não vinha apenas... Ela tinha algo para defender, ela defendia algo. Ela estava defendendo, e eu falei que sobre isso, né, sobre esta causa, um dos nomes redentivos de Deus é Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Ela defendia uma bandeira, ela tinha uma causa. Na segunda quinta-feira nós falamos sobre, Jesus fala sobre um dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então falamos sobre essa atitude de estar em oração, permanecer em oração. Amém? A Bíblia diz que Pedro ele foi preso, Tiago foi morto, mas a igreja fazia incessante oração. Ela estava diante do Senhor de forma incessante, não parava. Amém? Até que Pedro foi solto. Então nós falamos na segunda quinta-feira sobre essa atitude de estar orando, permanecer em oração. Amém? Paulo fala orar e sem cessar. A Bíblia diz orar em todo o tempo. Paulo falando sobre a armadura, e quando chega no final, quando ele fala sobre as partes da armadura, ele diz com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Então existe uma atitude de permanecer em oração. Oração não é algo que você faz em 10 minutos e termina e diz assim, pronto, já orei. Não existe isso. E se você e eu não entendermos isso, esse lugar, Jesus ele diz algo, ele diz, orai e vigiai. Muitos de nós não entendemos o que significa esse vigiar. A Bíblia diz, eu estou só recapitulando algumas coisas, a Bíblia diz que Israel estava em guerra e Moisés subiu no monte. Levantou as mãos. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, Israel prevalecia. Moisés baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Arão e Ur perceberam isso, sentaram Moisés numa pedra, cada um ficou de um lado, com as mãos erguidas. Amém? Então, quanto Moisés ficou com as mãos erguidas, Israel prevaleceu. E nós precisamos entender essa responsabilidade que nós temos de permanecer diante do Senhor em oração. Sabe, e como a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou com fervor, com instância, para não chover e não choveu. Então na segunda quinta-feira nós falamos sobre isso, essa atitude de permanecer em oração. E hoje eu quero falar sobre algumas coisas. Amém? E na próxima quinta-feira será a nossa última quinta-feira, foram 4, porque na última quinta-feira será culto de cura. Então na próxima quinta-feira nós iremos terminar. Iremos dar por encerrado, né? Terminar nós não terminamos. Amém? Porque eu creio que tem muito mais. E à medida que o Senhor for direcionando, a gente vai, né, mais e mais estar voltando, estudando, recapitulando. Porque, queridos, não é algo que nós... não é uma opção onde nós, não, eu oro. Não existe essa atitude, opção de orar ou não orar. E nessa última quinta-feira quem veio pôde entender que houve um martelo que foi batido. Existem coisas que só acontecerão na nossa vida, na sua vida, se você se posicionar diante do Senhor, crendo e orando. Não existe outra coisa, outra forma para acontecer. Essa responsabilidade, essa mentalidade de oração, assumir, amém? Assumir esse papel de ser responsáveis pelos acontecimentos. Amém? Então, mas vamos para hoje. Hoje, eu acredito que tem muita coisa. Então, eu peço a vocês que possam estar conectados, ligados, porque se eu falar pelo menos metade do que eu tenho no meu coração, o que eu preparei aqui, né, vai ser muito bom.
Aleluia. Queridos, é interessante, eu quero falar um pouco hoje sobre os personagens. Não vou me deter tanto, mas eu quero falar um pouco dos personagens. Queridos, nada do que Jesus disse é sem sentido, é aleatório. Ele usa dois personagens aqui. Ele fala de uma viúva e fala de um juiz que não temia a Deus, não respeitava o homem algum. Então isso não é por acaso. Amém? Essa viúva, ela traz a ideia de alguém que não tem nada para oferecer. Amém? A viúva, ela não tem nada para oferecer, ela não tem nada, nenhum recurso, ela é desprovida de qualquer coisa que ela possa barganhar. A Bíblia diz que era um juiz iníquo. O que significa isso? Provavelmente era um juiz que esperava suborno. Amém? Porque um juiz iníquo é um juiz que julga de forma errada. Então ele de alguma forma esperava algum retorno daquela mulher, algum suborno, mas ela não tinha nada. Ela não tinha nada para poder oferecer ou para poder amenizar ou acelerar a causa dela. Ela não tinha nada. E isso somos eu e você diante do Senhor. Nós precisamos ter em mente, queridos, que a graça de Deus, ela nos alcançou. O que nós somos hoje, nós somos por causa de Jesus. Nós precisamos ter estar muito bem consciente a nossa posição. Paulo, ele fala isso quando nós, antes de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Existia uma condição em nossa vida. Paulo, ele fala sobre, lá em Tessalonicenses, ele fala sobre a graça que salvou ele. Ele diz, salvadora de todos os pecadores. Ele diz, eu sou o principal dele. Ele não está se confundindo. Ele não está se contradizendo. E ele diz, olha, Deus, ele mostrou a sua graça e a misericórdia, proporcionando salvação a todos os homens. E ele diz, eu sou o principal. Querido, se tirar o Espírito Santo da minha vida e da sua vida, não vai prestar nada, não resta nada. Amém? Essa viúva, ela traz a ideia, é interessante que na Bíblia existem algumas imagens, algumas semelhanças. Por exemplo, Jesus, o Salvador, o Senhor, a Bíblia chama ele de Cordeiro. O Cordeiro de Deus. Nos céus, por exemplo, nos céus, quando João está tendo a visão e ele começa a ver os selos, né, o livro com os selos, e ele diz, não existia na terra ninguém digno de abrir os selos, nem na terra nem nos céus. E João começa a chorar, e um dos anciãos disse para João, disse, não chore, o Cordeiro que foi morto. É interessante que na Bíblia, esse entendimento de você saber quem você é não é ruim. Você tem que saber quem você é, humanamente falando. Paulo, ele passou por um momento muito grande, um tempo difícil, e ele disse, e a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 12, que ele por 3 vezes ele orou ao Senhor por causa do espinho na carne, e o Senhor responde para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você precisa saber que existe uma limitação em nós. Nós somos, humanamente falando, limitados, tendenciosos. Amém? Tudo bem? Eu não estou, de maneira nenhuma, tentando convencer que você é um pobre pecador, miserável. Não é isso. Mas toma cuidado para você não se colocar num lugar onde você pensa que você é grande coisa. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Amém? Deus diz para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que é fraqueza, queridos? A Bíblia diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza.
A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Quando Paulo diz, tudo eu posso, mas porque Ele me fortalece. Não é em você, não somos em nós. Então a viúva não é um personagem aleatório. Jesus não disse assim, deixa eu ver aqui com o que eu vou falar de um... Não, Ele escolheu exatamente sabendo o que aquilo representava. Uma pessoa desprovida, que não tem nada em si, que carece do socorro, da misericórdia, da bondade de quem ela se dirige. As viúvas do Antigo Testamento, elas eram instruídas na lei. Para quem, por exemplo, quem tinha propriedade, eles deixavam parte da colheita para que as viúvas pudessem vir e se alimentar daquilo. Porque eram pessoas, Paulo dá instruções nas suas cartas a respeito da igreja, a igreja alimentar e sustentar as viúvas. Então as viúvas, na lei, o Senhor dá instruções para o povo socorrer as viúvas. Amém? As instruções falam sobre isso. Então a viúva não é um personagem aleatório. Ela fala de uma condição que nós temos. Ela fala de uma consciência que nós precisamos ter. Que quando eu perco, queridos, que quando nós perdemos o entendimento de quem nós somos, humanamente falando, eu estou falando só da questão humana. Queridos, se eu e você nos voltarmos distantinho para o pecado ou para alguma coisa, nós nos corrompemos. Se nós dermos lugar, nós só conseguimos nos manter de pé por causa da graça e do favor de Deus. Amém? Então a viúva aqui, ela traz essa ideia, ele traz esse sentido de alguém que ia diante de uma autoridade, alguém que chegava diante de uma autoridade, requerendo, pedindo um favor, uma graça, um socorro, mas ela mesma não tinha nada para dar em troca. Ela não tinha nada. Tudo o que ela precisava era contar com a graça, com a benevolência, com a misericórdia daquele que ela estava se dirigindo. Amém? Aleluia. Então eu e você não é autodepreciar, não presta, não sou ninguém, mas é você reconhecer. Porque quando eu reconheço a minha fraqueza, como Paulo diz, eu vou reconhecer que o que Deus faz na minha vida, sabe, eu vou reconhecer que não é por mim, não é através da minha vida, não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. Não é porque eu mereço, é porque Ele é bom. Amém, queridos? Aleluia. Ele fala de um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Esse juiz, ele fala e principalmente esses detalhes. E eu quero que você possa atentar a algo aqui, queridos. No versículo 6. Versículo 6 diz assim. Jesus, ele fala algo, ele diz assim: considerai no que diz o juiz iníquo. Amém? Considerai no que diz o juiz iníquo. Então Jesus, ele dá uma ênfase ao que o juiz diz. Amém? Mas antes de falar nisso, queridos, eu quero falar um pouco mais sobre essa questão eu acho que eu já citei os textos que gostaria de falar. Para não tomar muito tempo, porque eu já falei quase 20 minutos só da viúva. Amém? Aleluia. O juiz, eu vou falar bem rápido, para a gente passar para outra parte. O juiz, querido, já fala de uma autoridade. E quando Jesus diz, ele não temia a Deus e não respeitava nenhum homem algum, ele só atendia uma voz. O que fazia esse juiz a julgar uma causa, não era porque ele tinha uma consideração pelos homens e nem um temor diante de Deus. Não era algo celestial nem humano. O que fez esse juiz julgar a causa
foi a atitude de uma viúva que veio diante dele dizendo: julga minha causa, faze-me justiça. Existia uma voz que clamava por justiça. E esse juiz, sendo quem ele era, mesmo sendo iníquo, ele não podia fugir dessa voz. Ele não podia se esquivar dessa voz que clamava. Aleluia. Eu quero poder entrar realmente no que eu quero ministrar nessa noite. Sabe, queridos, nós precisamos entender que existe uma palavra, uma voz que clama por justiça. E a Bíblia diz, eu já estou indo já mais para o final para vir por começo, mas vamos lá. Jesus, ele diz aqui, queridos, no versículo 7, não fará Deus justiça? O que é que Deus vai fazer? Justiça. Aos seus escolhidos que ele clamam dia e noite. Deus, ele não vai fazer favor. O agir de Deus, a ação de Deus não é um favor. É um ato de justiça. Você sabe o que significa um ato de justiça? É um ato de fazer valer direitos. Mas que direitos se nós somos uma viúva, que nós não temos nada para oferecer? Tudo que somos, pela nossa condição de queda, nos deixa numa condição de não ter nada. A justiça que opera hoje na nossa vida não é por nós, por Cristo. Eu e você precisamos entender que existe hoje uma voz de justiça que clama. E essa voz de justiça é aquilo que Jesus fez na cruz. A Bíblia diz que hoje Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Quando Ele esteve aqui na terra, Ele fez uma oração, lá está em João 17. E Ele diz o seguinte: Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Queridos, existe uma justiça hoje que deve cumprir-se na terra. E qual é essa justiça? Essa justiça. Tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz, tudo aquilo que Jesus comprou, a Bíblia diz que Ele nos comprou, a Bíblia diz que nós somos herdeiros, a Bíblia fala da nossa hoje realidade. Eu falei primeiro da condição que nós somos, humanamente falando, como uma viúva, nos comparando com uma viúva, mas também precisamos reconhecer aquilo que nós somos em Cristo, por meio dEle. Existe uma voz que clama, e a Bíblia diz que Deus vai fazer justiça. O que é justiça? É cumprir os seus direitos. Por exemplo, se você vai para uma unidade de saúde qualquer, aqui no estado, e você tem um problema de saúde qualquer, e por alguma forma, por alguma maneira, negam o direito de ser atendido, você pode entrar na justiça e requerer o seu direito. E o Estado tem a obrigação de lhe atender. E se for necessário custear todo o tratamento, colocar você num hospital particular, o Estado tem que fazer isso. Trazer remédio de fora, comprar remédio de fora do país, o Estado custeia tudo isso. Isso é fazer valer os seus direitos. Queridos, o supremo juiz, Deus é o juiz. Cristo morreu por nós. Ele cumpriu a justiça de Deus. Ele fez valer, sabe, os direitos. Então Deus está aqui. Se eu e você não entendermos isso e não chegarmos diante de Deus, Pai, a Tua palavra diz, o juiz não tem como fazer valer os seus direitos. Você está entendendo, queridos? Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos. Isaías, Deus diz, eu vou citar alguns textos para a gente. Isaías, Deus diz, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Entremos juntos em juízo. Vamos sentar aqui. E esse lugar, Isaías diz, é um lugar de juízo. Sabe o que significa um lugar de juízo, queridos? É um lugar de sentença. Ou um lugar onde o veredito é dado. E o veredito não é dado
por causa de nós, foi dado por causa de Jesus. Aleluia! Então deixa eu ler algumas coisas para você. Por exemplo, no Salmo 138, se você quiser abrir, se não quiser abrir, só me ouça, por favor, porque a gente pode até ganhar tempo. Em Salmo 138, 2, diz assim: inclinar-me-ei para o seu santo templo e louvar-te-ei no teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de tudo e o teu nome. Está aí? Mas apaga a luz. Pronto, aí. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de tudo e o teu nome. Engrandeceste a tua palavra acima de tudo. Queridos, um juiz, ele não julga algo segundo o pensamento dele, segundo o que ele acha. Um juiz, ele tem que, por obrigação, colocar em prática a lei que existe. Sim ou não, doutor? Ali. O juiz, ele não vai, e tem coisas, por exemplo, que um juiz, ele pode até não querer ser favorável diante de uma sentença. Mas se existe uma lei que ampara aquele camarada, ele é obrigado a dar aquela ser favorável. Não por ele, mas porque existe algo maior do que ele, que é a lei. E nós podemos ver, Paulo, ele diz uma coisa lá em Filipenses, ele diz, olha, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos fazer diante de Deus conhecidas as nossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Você sabe o que é uma súplica? Uma súplica não é suplicar, meu Deus, por favor, misericórdia, tem misericórdia de mim. Não, súplica, queridos, no meu jurídico é o seguinte, é um advogado, diga aí, doutor, eu chamo ele aqui para ele... Uma súplica no meu jurídico é um advogado, ele faz um pedido, mas o seu pedido é baseado em leis. Ele diz, meritíssimo, excelência, olha, o meu cliente tem direito a isso, tem direito àquilo, tem direito àquilo. A lei ampara. Isso é uma súplica. Súplica não é você dizer assim, meu Deus, por favor, tenha misericórdia, tenha pena de mim, eu vou suplicar. Não é isso súplica. Súplica é você chegar diante de um juiz com um pedido fundamentado na lei. E a lei que nós temos é a palavra. Quando a Bíblia diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Deus, Ele não vai fazer favor. Deus vai fazer cumprir, valer os seus direitos conquistados por Jesus. E eu e você precisamos entender muito bem. É por isso que eu falei primeiramente sobre a viúva. Porque a viúva mostra a nossa condição. Porque se eu falar primeiro só dos nossos direitos, talvez você vai se achar que é alguma coisa. Queridos, nós, humanamente falando, nós não somos melhores do que ninguém. Tudo que nós somos é por méritos de Cristo. Amém? Então existe uma justiça que precisa ser cumprida na terra. Existe uma justiça que precisa ser estabelecida na terra. Queridos, nós somos tão privilegiados que a Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus. Nós somos a própria justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, diz a Bíblia. Deus o fez pecado por nós, para que nele, diga comigo, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Existe uma justiça que precisa ser cumprida. E a Bíblia diz, queridos, a atitude que nós precisamos ter, sabe, de fazer, Senhor, a tua palavra diz. Lembra do que eu citei para você de João 17? Quando Jesus ele ora pelos discípulos, ele diz, Pai, santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. Queridos, existe uma santificação, existe um cumprimento da palavra em nossa vida. A palavra de Deus, ela é plena. A palavra de Deus fala de salvação, mas a palavra fala de cura, fala de proteção, fala de tudo. E a palavra, ela precisa ser manifesta em nossa vida. Jesus diz, santifica-os na palavra. Somos nós que somos santificados na palavra, não a palavra em nós, amém? A palavra, ela nos torna, sabe, na mesma condição da palavra. Assim como aconteceu com Jesus, Deus pretende que aconteça conosco. A palavra se fez carne. A palavra tomou a forma humana em Jesus. E nós somos quem? O corpo de Jesus. Então a palavra, ela tem esse papel de tomar forma, de tomar, ser manifesta na nossa vida. A palavra ser vista, ser conhecida. Amém? Aleluia! Tudo bem? Aleluia! A Bíblia, Jesus diz, queridos, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? É interessante, é muito importante que eu e você saibamos os direitos que nós temos por meio de Jesus. E que nós entendamos isso e nos acheguemos diante do Senhor, apresentando nada mais, nada menos do que a sua palavra. Ele disse em Isaías 55, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Ele diz que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele tem compromisso com aquilo que ele disse. Ele tem responsabilidades. Provérbio diz que nós estamos enredados pelo que sai da nossa boca. Pelo que profere os nossos lábios, nós estamos enredados, estamos presos. É mais ou menos o que aconteceu com Deus. Deus, ele se tornou obrigado pela sua palavra. Quando ele disse, ele lançou a sua palavra, e a sua palavra tem um propósito. Amém? A palavra tem um propósito. Salmos diz que ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. A palavra diz, Jesus dizendo que aqueles que conhecem a verdade, eles são libertos. A palavra tem um propósito, queridos. Provérbio diz que a palavra, Hebreus 4 diz que a palavra é viva e eficaz. Não pense que a palavra é letra. Jesus diz que a palavra que ele diz não é letra, mas é espírito e vida. A palavra, ela é viva, queridos. A palavra, ela atua na nossa vida. E a palavra, ela toma forma dentro de nós. E eu e você precisamos dar lugar à palavra e apresentar diante do Senhor aquilo que Ele mesmo disse em sua palavra. E Ele vai fazer justiça. Ele vai fazer valer os seus direitos conquistados por Jesus. Tudo bem? Aleluia. Romanos 10 diz assim. Romanos 10, 3. É tão importante isso, eu quero já finalizar falando sobre isso. É impressionante como o tempo voa. Romanos 10, 3 diz assim: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Isto está falando sobre os judeus. Ou seja, eles desconheciam a justiça de Deus. Então, queridos, toma cuidado para você não estar vivendo como os judeus viviam. Eles desconheciam completamente a justiça de Deus. Amém? E eu e você, se Paulo está dando essa palavra não é um elogio, está dando mais uma correção do que um elogio sobre os judeus tentando estabelecer a sua própria justiça e não se submeter à forma de justiça que Deus estabeleceu. E a Bíblia diz que eles desconhecendo a justiça que Deus estabeleceu. Amém? Romanos 10, 10, eu vou citar porque senão vai ser rápido. Romanos 10, 10 diz que com o coração se crê para a justiça. Amém? Aleluia. Com o coração se crê para a justiça. Romanos 5, por favor, então. Romanos 5, 17. Rapidinho aí. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Queridos, o reinar em vida é receber.
Você tem que receber o dom da justiça. Queridos, você e eu precisamos ter essa consciência de justiça. Se existe uma palavra, porque Satanás ele vai fazer de todas as formas, tentar nos convencer do que nós estamos diante do Senhor, colocando diante do Senhor, nós não somos merecedores. Não é para nós. Você precisa orar mais. Você precisa santificar mais. Você precisa se preparar mais. E coisas desse tipo, Satanás vai tentar nos convencer de que o sacrifício de Jesus não é suficiente para nos conceder tudo que a palavra já nos garante. Amém? Então muitas vezes nós estamos entendendo o que é justiça, mas não estamos vivendo sobre essa palavra. Aleluia! Amém, queridos? Os que receberam, diga receber. Aleluia! Os que receberam, você precisa receber pela fé. Diz, oh, Pai, obrigado, porque eu sou... Você sabe o que é justiça, queridos? É você se ver como merecedor por meio de Jesus. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Ele nos fez dignos de usufruir da herança dos santos na luz. Tem uma versão, abre lá Colossenses, vamos abrir lá. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Pode apagar se quiser. Que nos fez idôneos. Você sabe o que significa idôneo? Apto, perfeitamente capaz, digno, merecedor. Fala que diga assim, eu mereço. Você sabia que isso soa estranho para algumas pessoas? Porque elas se acham tão indignas. Elas se acham tão indignas que se ela disser assim, eu sou merecedor, é uma blasfêmia. Mas, queridos, dando graças ao Pai que nos fez, diga, nos fez. Isso faz toda a diferença. Não foi eu que alcancei esse lugar. Não foi as minhas obras, não foi a minha santidade, não foi a minha vida de oração, não foi nada relacionado à minha pessoa. Tudo foi Ele através de Cristo. Ele tirou toda sujeira, toda mancha, toda indignidade que existia e nos deu a sua própria dignidade. Quando Deus hoje Ele nos vê, Ele não vê a mim e a você, Ele vê a própria dignidade de Cristo. Ele vê o próprio Senhor. E a Bíblia diz que Ele nos fez. Amém? Então existe algo que eu e você precisamos andar. Uma consciência de justiça conquistada por Jesus. Eu citei, não precisa nem não vou nem dizer abrir, porque ela vai já abrir. 2 Coríntios 5:17 diz, 21, que nós fomos feitos justiça de Deus. Aleluia. Amém? Oh, aleluia. Romanos 1:17 diz assim, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aonde é que a justiça de Deus se revela? No Evangelho, na palavra. Aonde é que a justiça de Deus se revela? No Evangelho. A justiça de Deus se revela. Sabe o que é revelar? É apresentar, é mostrar, é expressar o que estava oculto. A justiça de Deus se revela no Evangelho, na palavra. Amém? Aleluia. Então eu e você devemos olhar para a palavra. Olhar para a palavra. Pode acender agora, porque fica melhor de ler, por favor. Obrigado. Amém? Nós precisamos olhar para a palavra. Nós não somos aquilo que sentimos. Nós não somos aquilo que achamos. Nós não somos aquilo que pensamos. Nós não somos aquilo que queremos. Nós somos o que a palavra diz que somos. Não, mas eu não sinto que eu sou. Isso não significa nada. Eu sou o que a palavra diz que eu sou porque Ele me fez. Não foi um ato meu de alcançar um patamar. Foi Ele, quando sacrificou-se em nosso lugar,
entregou a sua vida, Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele nos fez idôneos. Estuda essa palavra. Aptos, capazes, dignos, merecedores. Aleluia. Então Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos 3,21 diz que sem lei se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus, queridos, agora ela é manifesta. Nós só não entendemos essa palavra se nós não quisermos entender. Mas Romanos diz que a justiça de Deus agora sem a lei, sem a obrigação da lei, porque a lei dizia o seguinte: se você for justo o suficiente, se você for obediente aos mandamentos, se você fizer tudo direitinho, você se comportar direito, você vai ganhar um presente. Amém? Era essa a mensagem da lei. Que o que iria acontecer com o homem era resultado de uma vida de obediência à lei. Mas a justiça de Deus, ela se revela sem a lei. Agora em Cristo, ou seja, tudo aquilo, meu Deus do céu. Tudo aquilo, todas as promessas. Por isso que Romanos 2 Coríntios diz que, porque tantas quantas são as promessas de Deus, todas nós temos nele o sim e o amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus disse na lei, a Bíblia diz que tantas quantas são as promessas de Deus, todas elas nós temos nele, em Cristo, o sim e o amém. Todas já são nossas. Temos o direito, diga eu tenho direito. Diga com mais convicção, diga eu tenho direito. Aleluia. Direitos conquistados por Jesus. Aleluia. E Paulo diz, se manifestou a justiça de Deus. Ela já se foi manifesta. Paulo diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aleluia. 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 Deixa eu acelerar aqui. Romanos 5,17 nós já lemos. Romanos 14,17, eu estou lendo só algumas passagens sobre justiça, amém, queridos? Porque tem muita coisa. Romanos 14,17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Diga, o reino de Deus é justiça. E se eu sou justiça de Deus, eu sou cidadão de quem? Do reino de Deus. Eu faço parte desse reino. E ele diz justiça, paz e alegria. Amém? Aleluia. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo fala sobre, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas da justiça. Eu estou citando alguns textos para nós entendermos que existe uma mentalidade que nós devemos ter nessa questão de justiça. Porque tudo que Satanás ele vai querer, ele querer nos convencer de que nós não merecemos, que nós não somos dignos, que não é para nós. A Bíblia diz em Efésios 4:24, diz que nós devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Foi criado, ele se revista do novo homem, que foi criado segundo Deus, em justiça. Quando Deus ele nos criou em Cristo, ele nos criou perfeitos. É como se o pecado nunca tivesse existido. Como se você nunca tivesse pecado nenhuma vez sequer. Queridos, essa palavra ela deve ser tão bem compreendida, porque Paulo em Efésios ele fala sobre uma couraça da justiça. Quando Paulo fala sobre a armadura, ele diz a couraça da justiça. O que é uma couraça? Protege os órgãos principais. A couraça cobre o peitoral, costas, onde está o coração, tudo. É onde a couraça vai atuar, é onde a justiça vai operar. Por isso que nós precisamos ter familiaridade com esta palavra.
em se tratando de justiça, porque quando se fala de oração, Jesus ele fala que Deus vai fazer justiça, ou seja, Ele vai fazer cumprir os seus direitos, Ele não vai fazer nada mais do que isso. E se você não souber dos seus direitos em Cristo, se você não souber daquilo que Jesus fez por nós, como vai se chegar diante do juiz? Bem, sabe o que é? Me faz um favor. Não existe isso no reino de Deus. Amém? Aleluia. Paulo diz aleluia. Em Filipenses 1:11, Paulo diz, cheios do frutos de justiça. Filipenses 3:9, Paulo diz assim, ele desejava ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a justiça que vem pela fé em Cristo, justiça que é baseada em Deus, que procede de Deus, baseada na fé. Queridos, você se torna justo quando você crê. É da seguinte forma, Jesus morreu, Ele conquistou todo o pacote. Agora, se você não crê nisso, você continua na indignidade. Agora, quando você crê, você recebe a justiça dele sobre você. Você sai desse lugar de indignidade, de perdição, e se torna agora a própria justiça de Deus. Por isso que Paulo diz que a justiça de Deus, a justiça que procede de Deus, coloca aí, Roberta, por favor, Filipenses 3:9. Aleluia, eu estou terminando, mas eu quero concluir, para não deixar. Filipenses 3, ser achado nele, não tendo minha justiça, que vem da lei, mas a justiça, né, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça de Deus pela fé. E você tem que crer. Se Jesus diz que você é mais do que vencedor, você tem que crer nisso. Se você não crê, se a palavra diz que todas as promessas nós temos nele o sim, o amém, você tem que crer nisso. Porque senão você não crê e fica só no desejar, não vai adiantar de nada. Você tem que crer, assumir sobre a sua vida aquilo que Jesus fez. Aceitar sobre você os créditos, amém? Aleluia. Paulo diz em 2 Timóteo 2:22, diz assim, que, falando para Timóteo, foge das paixões e segue a justiça. A justiça tem uma voz, tem um norte, e você tem que seguir aquela palavra de justiça. Você tem que andar a sua vida com uma consciência de justiça. Por isso que Paulo diz, segue a justiça. Amém? Aleluia. Paulo também diz, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso aqui eu queria gastar a maior parte do tempo, mas não dá mais. A educação na justiça, ou seja, você tem que se educar nesse conceito de justiça. Você tem que deixar essa palavra penetrar dentro de você. Você tem que meditar naquilo que a palavra diz sobre o que nós somos em Cristo. Isso é uma educação, você vai se educar nessa palavra. Você vai permitir que aquilo que a palavra diz penetre dentro de você. E Paulo diz que a palavra ela é útil. É a palavra que nos educa na justiça. É a palavra que transmite para nós o que Deus fez por nós em Cristo. E Paulo diz, a palavra de Deus é útil para educação, correção e educação em justiça. Amém? Aleluia. Em Hebreus 5:3, já estou finalizando. Hebreus 5:3 diz assim, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Queridos, você ser justo é um fato consumado. Não tem mais nada que ninguém possa fazer. Nem Deus pode fazer mais alguma coisa, nem o diabo pode fazer alguma coisa. Agora você tem que andar. Aqui Paulo fala, o escritor de Hebreus, sobre uma inexperiência na palavra da justiça. Você tem que estar familiarizado com esse conceito de justiça. Esses pensamentos de eu não posso, eu não sou digno, eu não mereço. Você tem que lutar, você tem que combater isso. Você tem que assumir sobre a sua vida o que Deus diz. Sabe, pensamentos que nos colocam numa condição de queda, numa condição de miseráveis. É preciso que nós possamos combater isso. Deus, Ele tem o melhor para nós. Deus, Ele não somente tem o melhor para nós. Eu quero
chocar talvez você, mas você merece esse melhor. Amém? Você merece esse melhor. Você tem que entender, nós precisamos entender que nós merecemos o melhor. Não por nós, por causa dele. Eu mereço o melhor. O que você merece? Sabe, existem coisas que são naturais. Existem coisas que são espirituais. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Amém? Aleluia. Queridos, isso é um fato consumado. E Deus espera que nós vivamos com essa consciência, sabe? Porque caso contrário, as nossas orações, elas serão feitas, sabe, mas com um sentimento talvez de dúvida. E muitas vezes essa dúvida, ela se dá porque nós não entendemos o que a justiça de Deus fez por nós. Muitas vezes nós nos dirigimos diante do Senhor com petições sobre necessidades que temos, mas nós temos dúvidas se é da vontade dEle fazer isso por nós. Oramos mas será que Deus quer fazer? Porque no fundo nós não entendemos que existe uma justiça que foi cumprida em Cristo. E por causa dessa justiça, direitos conquistados por Jesus nos foi dado. E nós não oramos com uma ousadia, nós não nos apropriamos da palavra como devemos nos apropriar. As promessas do Senhor muitas vezes se tornam uma possibilidade. Talvez, quem sabe, se eu tiver sorte, se eu encontrar Deus, talvez num dia de bom humor, pode ser que isso aconteça. Pode ser que Ele me atenda. E muitas vezes nós estamos orando com essa condição. E muitas vezes as nossas palavras expressam mais, sabe, um pedinte de alguém que está se dirigindo, mas está esperando. Queridos, a misericórdia de Deus já foi manifesta em Cristo. A bondade, a misericórdia, o amor de Deus já foi revelado em Cristo. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor, já fechei, para conosco. Deus prova o seu... Deus não tem que provar mais nada. Diga assim, Deus não tem que provar mais nada. A Bíblia diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O amor de Deus já foi todo ele manifesto em Cristo. Se ele deu o melhor, por isso que Paulo fala em Romanos, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Você percebe a palavra que Paulo diz, como não nos dará com ele? Ou seja, como alguém pode pensar que coisas naturais são mais importantes do que Cristo? Aleluia! Existe uma palavra de justiça, queridos. Existe uma atitude que nós precisamos chegar diante do Senhor, apresentando a sua própria palavra. Ele não tem compromisso com nada menos do que a sua palavra. Ele diz em Isaías, apresenta as tuas razões. Apresenta qual é a razão, qual é o motivo de você estar diante do Senhor, qual é a causa. Eu sei que eu estou ministrando em 3, 4 cultos, queridos, mas isso não tem diferença, é tudo no momento de oração. Você tem que entender, você tem que ter um propósito, você tem que ter intenção no seu coração, e você tem que entender que aquilo que você está colocando diante do Senhor é seu, por direito conquistado por Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você foi abençoado? Oh, aleluia. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Medita sobre essas verdades. Permita que essas verdades, elas penetrem no seu coração cada vez mais. Porque
Quando nós falamos sobre oração, oração não é uma tentativa, queridos. Oração não é um talvez. Aleluia. Você tem que, antes de se apresentar diante do Senhor em oração, você já tem que ter, sabe, tudo pronto. Eu vou ler só mais um texto. Davi diz algo, só mais um. Aleluia. Salmo 5, por favor, se você quiser acompanhar. Salmo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Essa palavra apresentarei aí, queridos, não é só você fazer Deus conhecido. É porque muitas vezes a gente não entende. Paulo diz assim em Filipenses. Fazei conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Fazer conhecido o quê? Deus sabe de tudo. Como é que eu vou fazer Deus conhecido? Essa palavra aí, apresentar, significa organizar. É você organizar o seu pedido de uma forma que você, aquilo que você vai pedir, você já tem que ter embasado pela palavra. Você já tem que estar fundamentado na palavra, tudo que você vai falar. Você já tem que se apresentar diante do Senhor com a palavra, fundamentando o seu pedido. Senhor, porque Tu disseste. Você sempre vai ver Davi fazendo as suas orações e dizendo assim, Tu disseste, Tu disseste, Tu disseste. Sempre remetendo o Senhor à sua própria palavra. É você chegar diante do Senhor apresentando aquilo mesmo que Ele disse. E Ele diz, eu apresento de manhã as minhas orações. Organizo. O que eu vou pedir, o que a palavra diz. O que eu estou colocando diante do Senhor, o que a palavra diz. Queridos, oração não é você somente falar coisas. É um momento onde você está pleiteando a sua causa. Aleluia. Amém? Você tem que ter a palavra, porque, como ele diz, eu velo sobre a minha palavra. Eu velo, eu tenho um compromisso com aquilo que eu disse. Senhor, Tu disseste. Pai, eu creio porque Tu disseste. Senhor, sabe, você não está orando de um sentido de apresentando desejo. Não, você está apresentando a própria palavra do Senhor. A Bíblia diz, Deus fará justiça. Aleluia. Na próxima quinta nós vamos finalizar, embora pareça demorado em defendê-los. Aleluia. Amém? Vamos orar para finalizar. Pai querido, nós Te damos graças.